Olá, vamos para a nossa aula de História hoje, página 210 do nosso livro de História. As imagens contam histórias. Vimos que antes mesmo da escrita, grupos humanos já utilizavam imagens para se comunicar. Nós aprendemos que antigamente, quando não existia escrita, quando as pessoas não escreviam ainda, as pessoas utilizavam os desenhos, as pinturas. Na época da pré-história, os homens desenhavam na caverna, não é assim? Nós aprendemos sobre a arte rupestre. Ao longo do tempo, grupos humanos desenvolveram algumas técnicas. Nós temos aqui uma arte rupestre, que é uma técnica que os homens daquela época tinham para contar uma história. Depois, a fotografia foi criada. No século XIX, ela se tornaria a mais famosa e comum para registrar as imagens. No começo, as máquinas fotográficas eram muito grandes e as fotografias eram restritas às camadas mais altas da sociedade. O que quer dizer isso? Só tinha acesso à fotografia as pessoas que tinham dinheiro. Somente as pessoas mais ricas podiam tirar uma fotografia ou comprar uma máquina fotográfica. Aqui nós temos uma fotografia que foi tirada no ano de 1835 na Boutique dos Barbeiros. Vamos para a página 211. Atualmente, a maioria das pessoas tem câmeras e outros dispositivos fotográficos. Assim, a fotografia tornou-se uma maneira muito popular de registrar fatos do cotidiano. Olha aqui, nós temos aqui uma moça com o celular fazendo uma selfie. Hoje, todo mundo faz isso. Tira um retrato, olha na hora no visor do celular. Não gostou? Apaga, vamos tirar outro. Mas lá atrás, antigamente, não era assim. Não existia celular, não existia uma câmera fotográfica pequenininha. As máquinas fotográficas daquela época eram assim, ó, grandonas, e tinham o nome de daguerreótipo. Olha o nome deles aqui. Daguerreótipo é o nome que se dava às máquinas fotográficas que surgiram antigamente. Hoje, nós podemos, ó, celular, vamos lá, tiramos a foto na hora, a gente já consegue ver a imagem. Antigamente não, antigamente tinha que mandar revelar, demorava. Se a gente saísse de olho fechado, de boca aberta, não tinha como consertar a fotografia. Vamos fazer uma atividade agora sobre esse trecho que a tia acabou de falar com vocês. Como se chamavam algumas das antigas máquinas fotográficas? Tá escrito aqui, ó, daguerreótipo. Então, naquele tempo, as máquinas fotográficas chamavam daguerreótipo, é um tipo de máquina. Letra maiúscula começando frase. Daguerreótipo é o nome que se dava à máquina naquela época. Número 5. Antes da fotografia, por meio de que imagens as histórias eram retratadas? Como que era antigamente, antes de tirar fotografia? Ó, as histórias eram contadas por meio de desenhos e pinturas. Então era assim que ponto final, porque nós já acabamos de explicar. Então não existiam fotografias, as pessoas faziam desenhos para contar uma história. Quando queria retratar alguém, né, a pessoa era pintada
numa tela. Antigamente, na pré-história, pintava-se nas cavernas, na parede das cavernas. Então, assim que as histórias eram contadas. Número 6. Como as fotografias contam histórias? Como que vocês acham que a fotografia contam histórias? Vamos lá? Ó, as imagens retratam maneiras e costumes de cada época. Se a gente pegar uma fotografia da mamãe ou do papai, da vovó, do vovô, não é igual às fotografias de hoje. As roupas não eram iguais, os cabelos não eram iguais, nada era exatamente igual. A cama, o guarda-roupa, o sofá, cada época é de um jeito. E as fotografias, elas contam histórias por isso, porque através de uma fotografia antiga, a gente pode conhecer um pouco do costume daquela época, da maneira de se vestir daquela época. Se vocês não conseguirem copiar junto com a tia, bota no pause o vídeo, tá? Copia, depois volta. Vamos agora para a página 212. Quem é você na história? O cotidiano no retrato. Como você viu, as fotografias podem contar histórias. Por meio delas, é possível conhecer as mudanças e as permanências de lugares e pessoas ao longo do tempo. Há cerca de 100 anos, a fotografia começou a se popularizar no Brasil. Os fotógrafos daquela época tinham o costume de registrar o cotidiano das pessoas, as paisagens da natureza e a rotina das cidades. Entre os fotógrafos mais famosos da época estava Marc Ferrez. Ele nasceu em 1843 e morreu em 1923. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, e ficou famoso por fotografar as paisagens e o cotidiano da cidade carioca, quer dizer, da cidade do Rio de Janeiro. Esta é uma fotografia de crianças brincando em uma carroça com um cavalinho de brinquedo. Foi tirada em Londres em 1932. Aqui embaixo da fotografia nós temos a legenda. Quem lembra o que é legenda? Nós já estudamos isso. Legenda é um texto curto que explica a fotografia. Número 1. Quando foi feita essa imagem? Está escrito aqui na legenda, ó. Essa foto foi feita em 1932. Letra maiúscula, estamos começando uma frase. Em 1932. Ponto final, porque nós acabamos a nossa resposta. O que foi retratada nela? O que está sendo retratado nesta fotografia? Vamos lá, letra maiúscula. Duas crianças brincando em uma carroça com cavalinho de brinquedo. Então, esta é a resposta. O que está sendo retratado ali? O que vocês estão vendo naquela fotografia? Tem duas crianças, tem um cavalinho de brinquedo e elas estão brincando. Então, nós estamos explicando o que está acontecendo ali. Número 3. Número 3, ó, nós temos aquele sinalzinho que não precisa escrever, é só conversar.
Os brinquedos dessas crianças se parecem com os objetos da caixa da imagem de abertura do capítulo? Vamos lá olhar a abertura do capítulo. São brinquedos, mas se parecem ou não se parecem? E aí? Não se parecem. Esses brinquedos são mais modernos, não é igual a esse brinquedo aqui. Esse brinquedo aqui é uma caixa de madeira, ó, e um cavalinho de brinquedo de antigamente. Olha como mudou. Olha como as coisas mudaram. Vamos para a página 213. Os objetos contam histórias. Os grupos humanos produziram inúmeros objetos ao longo do tempo. Esses objetos podem contar histórias sobre a cultura, o modo de viver e o espaço de convívio de diferentes sociedades. Esses objetos podem ser antigos, podem não existir mais, podem ter mudado. Hoje, o nosso telefone, hoje ele é fininho, tem uma tela grande, mas não era assim. Antigamente, tinham os botõezinhos para a gente poder apertar os números, a tela era pequena, tinha celular que dobrava no meio para guardar, então já mudou com o passar do tempo. Alguns objetos fazem parte de um período específico da história. Outros se modificaram ao longo do tempo e adquiriram outras funcionalidades. Quer dizer, começaram a fazer outras coisas além do que já faziam antes. O celular antigamente, na época que vocês não eram nascidos, ele só servia para ligação. Hoje, você entra na internet, você escreve um documento, você faz muitas outras coisas com o celular além de ligar. Então, ele mudou com o tempo. Ao analisar objetos, é possível saber sobre a época em que eles foram produzidos, a sociedade que os criou, o lugar a que eles pertenceram, entre tantas outras coisas. O estudo dos objetos produzidos no passado também traz informações sobre quais materiais e conhecimentos foram utilizados na sua produção, além de possibilitar conhecer para que e para quem eles eram feitos. Aqui nessa imagem é uma máquina de escrever antiga. Hoje a gente não deve nem encontrar essa máquina mais. As questões aqui de baixo é uma pesquisa para vocês fazerem em casa com o papai e a mamãe. Número 7. Qual é o objeto mais antigo que você tem na sua casa e a quem pertence? Vocês vão ver em casa com o papai e com a mamãe qual é o objeto mais antigo e se tem algum, tá? Número 8. Para que ele serve? Será que ele ainda serve para alguma coisa? Ou se ele serviu no passado, para quê? O que ele servia antigamente? E número 9, eu quero saber se ele ainda funciona. Esta atividade vocês vão fazer em casa, é uma pesquisa, tem que ver com o papai e a mamãe. Pode perguntar para a vovó, para o vovô pelo telefone, tá? Não saiam de casa. E depois vocês vão ou vai gravar um videozinho mostrando para os colegas o objeto e contando o que ele faz. Ou vocês podem, quem tem vergonha de fazer vídeo, tira uma foto e faz um áudio, grava a vozinha contando qual é o objeto, o que esse objeto faz. Combinado? Hoje a nossa aula de história vai parar por aqui, página 213. Beijo para vocês, até a próxima aula.